Agora vamos falar de oxidação e redução. Mas antes, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, rapidão, qual é a diferença de oxidação. A oxidação, na oxidação, o elemento ele perde elétrons, mas em compensação o NOx aumenta. Na redução, o cara ganha elétrons, mas em compensação o NOx diminui. E o que é NOx, Sandra? NOx é uma carga em que um átomo vai ficar em uma molécula, ganhando ou perdendo elétrons. Por exemplo, existem as regras, tá? Eu vou fazer o básico, mas, de novo, no canal tem bem explicadinho todas as regrinhas de inox, certo? Inclusive com exercício. É bom fazer, tá bom? Bom dar uma olhada, bem bacana. Completão, tá? Com aprofundamento, com tudo. Então vamos lá. Então vamos aqui fazer algumas regrinhas de inox. Então vamos botar aqui. Regras de inox. A primeira regra é que toda substância simples, o que é uma substância simples? Aquela que tem apenas um elemento químico, né? Então, por exemplo, H2, O2, Cl2, o sódio sozinho, a camada de ozônio, todos esses caras têm NOx igual a zero. Ou seja, os elementos aqui nem ganham e nem perdem elétrons. Por que, Sandrão? Vamos pegar aqui, por exemplo, H2. H2 é hidrogênio ligado a hidrogênio, certo? Lembra que eu falei que a ligação química é um cabo de guerra? É um cara empurrando para si e outro cara empurrando para si. O mais forte ganha. Nesse caso, como os dois caras são hidrogênio, ninguém vai ganhar, certo? E se ninguém ganha, ninguém perde, a carga é zero. Agora vamos supor que eu tire um hidrogênio e bote um cloro. Aí sim, aí eu tenho o cloro, é mais eletronegativo. Como o cloro é mais forte, esse par de elétrons vai ficar mais próximo dele, vai ter mais elétrons ao redor do seu núcleo. Aí sim, a gente diga com -1, quer dizer que ele ganhou um elétron, o hidrogênio perdeu 2 elétrons, certo? Segunda regra, que é o seguinte: na maioria dos compostos, o hidrogênio tende a sempre perder um elétron. Então, seu NOx é +1. E na maioria dos compostos, o oxigênio sempre tende a ganhar 2 elétrons. Quando é que ele perde? Quando é para o flúor, por exemplo. Certo? Ou em peróxidos, que a gente depois vai falar mais para frente. Terceira regra, que é a dos NOx fixos. NOx fixos, Sandrão? NOx fixos. São aqueles caras que nunca vão mudar o NOx. Faça chuva ou faça sol. Quem são eles? Pronto, vou botar para você agora. Quem são eles? Os caras da família 1A e a prata. Vou incluir aqui, não é um elemento químico, tá? Mas eu vou incluir uma espécie química, que é o amônio, NH4. Os caras da família 2A, o zinco e o cadímio. O alumínio, o bismuto e o flúor, o cara mais eletronegativo. Então aqui é o seguinte, ó. Todos os caras da família 1A, a prata e o amônio, NOx +1, ou seja, eles tendem a perder um elétron. 2A, zinco e cadímio, tende a perder 2 elétrons. Alumínio e bismuto tende a perder 3 elétrons. E o flúor, o cara mais eletronegativo, ele sempre tende a ganhar um elétron. Certo? E aí tem outras regras, mas essas são as principais. E a quarta regra que eu vou falar aqui agora, que é a regra principal, é que a soma do NOx de todos os átomos da molécula
tem que ser igual a 0, a não ser que ele seja um íon. Como assim, Sandrão? Vamos já fazer uma questãozinha aqui, que aí dá pra gente já responder isso aqui. Por exemplo, questão 1 do nosso material foi uma questão da OFT, da Educação do Campo 2016. Vamos lá? Ele fala o seguinte, ó, o número de oxidação, também chamado de estado de oxidação, refere-se ao número de cargas que um átomo teria em uma molécula ou em um composto iônico, se houvesse transferência de elétrons. Certo? O número de oxidação, ou NOx, do átomo de enxofre na molécula do ácido sulfúrico é. Então, galerinha, agora vai entrar aquela quarta regrinha que eu falei para vocês aí, que a soma do NOx tem que ser igual a 0. Então, vamos pegar aqui agora. Ácido sulfúrico, H2SO4. Eu não sei o NOx do enxofre, mas eu sei que o NOx do hidrogênio, na maioria dos compostos, é +1. E do oxigênio é -2. Como não tem nenhum elemento de NOx fixo, eu não começo por ele. Certo? Eu começo pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Mas o NOx do hidrogênio é +1 quando tem um hidrogênio. Aqui eu tenho quantos? 2. E o NOx do oxigênio, ele é -2 quando tem um só. Aqui eu tenho 4. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar. Então eu vou fazer 1 vezes 2, 2, né? Mais 2. 2 vezes 4, 8. Quarta regra, a soma do NOx de todos os átomos tem que ser igual a 0. Qual é o número aqui que eu vou somar para dar 0? Você já fez de cabeça, é 6, né? Mas se você quisesse fazer aqui uma matemática de base, que você podia fazer, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então eu teria aqui assim, ó. Mais 2, mais x, menos 8, é igual a 0. X é igual a 6. Pronto. Se x é 6, se eu multipliquei para dar 8, então aqui eu vou dividir por 1, né? 6 dividido por 1, mais 6. Qual é o NOx do enxofre aí? Aqui, ó. Mais 6. Certo? Letra E.